Você vinha investindo seu dinheiro tranquilamente na conhecida, previsível, simples caderneta de poupança, começou a ouvir alguns especialistas em educação financeira e inteligência financeira para migrar o seu dinheiro para algo melhor, foi atrás, pesquisou sobre tesouro direto, sobre produtos de renda fixa, sobre fundos de renda fixa, migrou seu dinheiro em busca de mais ganho e ao receber seu extrato, tempos depois, lá está o seu dinheiro valendo menos do que você investiu. O que pode ter acontecido? Será que os especialistas erraram? Existem duas explicações para esse fenômeno da diminuição de um investimento feito em renda fixa. Um dos elementos que explica esse fenômeno é o dos custos do investimento, quando você, por exemplo, vai comprar títulos públicos e não lembra ou não sabia que tem a corretagem que incide sobre o investimento inicial. Isso nós já falamos em outros vídeos aqui da série nesse canal. Agora, existe um fenômeno também ainda pouco conhecido do jovem investidor, daquele que investe há pouco tempo em produtos mais complexos, que é o fenômeno da marcação a mercado. Vamos supor que você, pesquisando entre as alternativas de renda fixa, descobriu um título pré-fixado que está remunerando muito acima da Selic, que está pagando uma boa taxa para vencimento em 2, 4, 5, 6 anos. Se está remunerando mais do que a Selic, deve ser uma boa ideia, um bom negócio, e você comprou aquele título pré-fixado. Ou, de repente, você estava pensando em algo de longo prazo, foi atrás de um produto como um Tesouro IPCA, que tem um comportamento misto. Parte do rendimento desse título é pré-fixado, parte é pós-fixado. Você tem lá um IPCA mais 5% ao ano, IPCA mais 7% ao ano. Quando existe um número ali, você sabe que é uma rentabilidade conhecida, um número que você vai ter, um valor que você vai ter de ganho acima do IPCA. Um número que você não sabe quanto será nos próximos meses, mas independentemente do que variar a inflação, você terá aquele ganho pré-fixado estabelecido. O problema é que esse tipo de título que tem um valor conhecido numa certa data, ele tem uma variação de valor no mercado. Como assim, Gustavo, variação de valor se o valor é pré-fixado? O que conta quando se fala de marcação a mercado é o apetite do investidor ou a justiça que o mercado faz para aqueles que vão comprar no segundo momento. Quando o Tesouro Nacional emite um título público, aquele título tem uma certa rentabilidade prevista, ele vai pagar aquela rentabilidade dentro do prazo que está previsto. Quando, alguns meses depois, é emitido um novo título com rentabilidade maior ou menor do que aquela que você comprou numa certa data, o que acontece é que todos os títulos no mercado passam a ter uma rentabilidade como aquela que está sendo emitida na data futura, e independentemente do que você contratou alguns meses atrás. Isso significa que o seu título, naquele momento que está sendo feita uma reavaliação, terá um valor diferente do que você comprou. Digamos que você contratou um pré-fixado com rentabilidade de 12% ao ano. Meses depois, o governo está emitindo um título com rentabilidade de 14% ao ano. Você deve perceber, deve ser intuitivo, que para um investidor não seria interessante comprar um título que pague 12% ao ano, porque naquele momento o mercado está emitindo títulos que pagam 14% ao ano. Então, o seu título que paga 12% perdeu o valor no mercado. Você, se continuar com esse título até o vencimento, irá ganhar os 12% ao ano contratados. Porém, se algum investidor quiser comprar o seu título, ele terá que pagar menos do que você pagou por esse título, porque ele vai ter que ter algum tipo de compensação em termos de rentabilidade para chegar nos 14% ao ano que o mercado está pagando naquele momento. Então, a tal da marcação a mercado é um ajuste no valor do seu título que puxa esse valor para baixo ou para cima, de acordo com o que está sendo emitido no mercado naquele momento, para compensar as diferenças que existem entre os títulos emitidos anteriormente e os novos títulos. Isso acontece com títulos públicos, isso acontece com fundos que compram esse tipo de título. Você pode ter um fundo que baseia sua carteira em títulos pré-fixados, em títulos que acompanham a inflação. Então, se o mercado se tornou mais favorável ou rentabilizando mais no curto prazo produtos pré-fixados, você vai ter um fundo pré-fixado perdendo o valor porque ele está com uma carteira que de certa forma investiu para ganhar menos do que o previsto. Nesse processo todo, você olha no curto prazo sua carteira e você tem perdas. Quando se trata de títulos públicos, você tem aquela garantia de conduzir até o final da data de vencimento, e se você perdeu 10, 15, 20, 30% no curto prazo, o que pode acontecer quando há grandes mudanças na taxa, você perceberá aos poucos uma recuperação dessa curva de marcação a mercado e você vai ter no final do processo a rentabilidade prevista. Quando acontece um processo inverso, vamos supor que você tem um título que paga uma certa rentabilidade e o mercado ficou
melhor para quem emite o título. Os títulos estão saindo com rentabilidade mais baixa. Pode acontecer no curto prazo e você ter um título que previa pagar 10%, 12% ao ano, mas em 6, 7 meses você teve um ganho de 25%, 30%, 40%. O que fazer? Você tem que fazer uma certa continha que envolve um pouco de matemática, envolve um pouco de bom senso também, que é avaliar que se você conduzisse esse título até o vencimento, digamos que o vencimento é daqui a 2 anos, você teria uma previsão de ganhar aí talvez mais 10%, 15%. Se no curto prazo está ganhando 25%, 30%, talvez seja bom sinal de que você pode resgatar aquele título ou revender aquele título, realizar o seu lucro com aquele ganho excepcional fora de época ou fora de previsão e comprar novos títulos que vão pagar exatamente aquilo que se prevê daqui para frente, a rentabilidade prevista na renda fixa. Isso é importante porque quando você tem, em razão da marcação a mercado, um ganho fora de época, você previa ganhar um certo valor e ganhou muito mais, esse muito mais irá se perder, irá se diluir nos meses seguintes até chegar no fim da curva desse título, até chegar no vencimento desse título, pagando exatamente o que foi proposto lá na aquisição. Então, ganhou muito mais do que o previsto, é hora de ponderar se você não deve realizar os lucros desse ganho e comprar um outro título que não tenha essa diluição prevista. Comprou um título, no meio do caminho percebeu uma perda de valor, você tem que ter a tranquilidade de saber que manter esse título por mais um tempo vai fazer recuperar aquilo que você perdeu no curtíssimo prazo. Quando se fala de fundos que investem nesse tipo de títulos, tem que entender que existe uma carteira de papéis com prazos diferentes, um prazo médio que não corresponde exatamente a um daqueles papéis. O fundo vai ter o momento certo de investimento, vai ter o momento certo de você sair também. Então, por exemplo, todo mundo tem que saber que quando você está no momento da economia em que o juros já não tem muito espaço para cair, não é uma boa ideia você comprar um pré-fixado, porque dali para frente a tendência é ou de manutenção ou de elevação. Na elevação, os pré-fixados perdem valor. Então, no momento em que a taxa de juros está no fundo do poço, talvez um tipo de papel, um tipo de fundo que acompanhe os juros da economia seja muito mais interessante do que pensar num pré-fixado que aumenta o seu risco. O risco de você fazer um investimento em algo que, diante de uma mudança de cenário, diante de uma alta nos juros, pode fazer você perder dinheiro, mesmo na supostamente previsível renda fixa. Muita atenção, portanto, com a marcação a mercado, muita atenção às informações sobre os papéis onde você investe e procure sempre esclarecer as dúvidas com seu agente de investimentos para não resgatar um produto com eventual perda numa hora errada. Sucesso em suas escolhas de investimento!